Olá pessoal, meu nome é Cláudia, eu sou formada em psicologia. Primeiramente eu gostaria de pedir para vocês, se gostarem do vídeo, dar um like e se inscrever no canal para fazê-lo ajudar a crescer. O tema do vídeo de hoje fala sobre a somatização, que acontece quando o sofrimento psíquico ele não faz se expressar, ele não é consciente, ele não faz se expressar conscientemente, então ele vai afetar alguma parte do corpo e se transformando em doença. Por isso que é chamado psicossomático. O sofrimento psíquico está lá no inconsciente, ele não é sentido, ele não é expressado por meio dos simbolismos das palavras, então vai atingir alguma parte do corpo que vai adoecer, vai atingir algum órgão com dores crônicas, com dores agudas, né, que vão afetar inclusive a capacidade laboral da pessoa, familiar, vai prejudicar em vários sentidos. Vários autores psicanalistas falam sobre isso, Zimmermann, René Spitz, Joyce McDougall, né, Franz Alexander. Então, um pouquinho da história aqui para vocês, sobre a história da psicanálise, sobre os estudos da psicossomática. O termo psicossomático apareceria escrito de forma separada inicialmente, psico-somático, só depois que ele veio a ser junto, né, psicossomático, mais atual. Ele apareceu pela primeira vez na leitura médica há mais ou menos 200 anos com Heinroth, o clínico e psiquiatra alemão que buscava explicar uma forma particular de insônia. Olha lá já ele, né, há 200 anos, explicando sobre a insônia, né, a questão entre mente e corpo. Essa concepção não foi muito bem aceita pela comunidade científica da época, mas teve algumas vozes, alguns autores, né, ali tímidos, que concordavam com a concepção, né, da questão psicossomática. Dentre eles foi William Montosloy, que na sua obra Fisiologia da Mente, ele escreveu: quando o sofrimento não pode expressar-se pelo pranto, ele faz chorarem os outros órgãos. A partir do final da década de 40, o termo psicossomático passa a ser empregado no campo da medicina, demonstrando a influência dos fatores psicológicos na determinação das doenças orgânicas, das doenças no corpo, já admitindo uma inseparabilidade entre elas, ou seja, já admitindo que não existia separação entre a psique e o corpo, que os sofrimentos que não fossem conscientes iriam se manifestar em alguma parte do corpo em forma de doença. O que importa é que a somatização como resposta para a dor mental é uma das respostas psíquicas comuns de que o ser humano é capaz. A psicossomática psicanalista, ela vem desenvolvendo evidências demonstrando como os processos inconscientes, os processos que estão no inconsciente, agem sobre as funções corporais, sobre as funções do corpo, agravando doenças, né, agravando já as doenças ou fazendo aparecer outras, e explicando os conflitos em sintomas somáticos, ou seja, em sintomas que são explicitados no corpo. Na abordagem psicossomática, a somatização, ou seja, o sofrimento orgânico, é uma das respostas para a dor mental, de modo que as pessoas, por não conseguirem transformar em palavras o seu sofrimento, vai acabar indo para o corpo. Então eu não consigo simbolizar por meio das palavras, então essa doença ela vai acabar desembocando no corpo e vai se desenvolver de alguma forma. Franz Alexander, outro estudioso do assunto, ele vai citar 7 doenças psicossomáticas. Eu vou estar citando aqui para vocês: a asma brônquica, a úlcera gástrica, a artrite reumatoide, a retocolite ulcerativa, a neurodermatose, a tireotoxicose e a hipertensão. Mas na atualidade, já os estudos
que avançaram, fazendo valer a noção de que existem muito mais doenças do que essas citadas por Franz Alexander. Então, abrange um conjunto muito maior de doenças que são somatizadas, não só essas 7 citadas por Franz Alexander. Os estudos atuais mostram que os casos psicossomáticos demonstram, e aqui eu vou estar citando Zimmermann, uma íntima relação que pode existir entre os fatores emocionais e a utilização do corpo como cenário para a dramatização simbólica de um determinado conflito. Estudos da medicina, da psicologia, das neurociências, né, demonstram características em comum que pacientes psicossomáticos apresentam na sua descarga corporal. Os indivíduos psicossomáticos expressam no corpo os conflitos e sentimentos que estão no inconsciente, por meio de mecanismos de defesa, como negação, repressão, racionalização, que os impediriam de serem simbolizados. Daí o fato da doença vir para o corpo, a doença, o sofrimento psíquico vir para o corpo. Por isso, né, muitas pessoas, pessoal, se queixam de várias doenças, apresentando dores que podem se tornar frequentes, prejudicando assim a vida laboral da pessoa, né, o trabalho, a vida familiar, a vida social. Zimmermann ainda vai estar citando, né, que o fenômeno psicossomático é usado para mostrar conflitos psíquicos que provocam reações orgânicas, pois os indivíduos não possuem capacidade simbólica e descarregam a energia psíquica, afetando os órgãos mais sensíveis. Eu vou ler para vocês uma das frases, né, que eu encontrei na obra de Zimmermann. Seja qual for a natureza da manifestação psicossomática, é necessário definir que elas sempre exigem a presença de um fator psicológico que determina uma influência essencial na etiologia, na causa, né, da somatização, junto com a concomitante existência de alguma área orgânica sensível para funcionar como uma espécie de caixa de ressonância. Ele usa esse termo, para funcionar como caixa de ressonância, sendo que isso é variável de pessoa para pessoa, de acordo com os fatores genéticos, constitucionais de cada um. Então, isso foi o que Zimmermann falou. Assim, pessoal, fica claro que o corpo fala, e fala especialmente aqueles sentimentos que ainda não puderam ser expressos por meio do simbolismo das palavras. E esse conflito, ele pode se manifestar em uma zona corporal que já esteja sensibilizada, né? Pode se manifestar numa parte do corpo que já esteja sensibilizada ou fazendo aparecer doenças. Ou ainda constituir como um cenário no qual são representados dramas internos com as fantasias do inconsciente. Olha, sempre inconsciente, né? A importância, né, de fazer vir à tona, né? Fazer ser consciente, né? Tudo aquilo que é reprimido, né? Até mesmo para se curar de doenças do corpo. O sistema imunológico também está ligado a fatores emocionais. Esse sistema desempenha importante papel no corpo e está ligado às doenças somáticas, aquelas doenças que se manifestam no corpo e que são resultados de doenças autoimunes. Enfim, temos vários psicanalistas que vão concordar que aquilo que não é sentido, estando no inconsciente, aquilo que não passa pelas palavras, poderão escolher alguma parte do corpo para se manifestar, que são as psicossomatizações. Temos René Spitz, né? René Spitz, ele estudou, né? Ele fez um estudo no hospital infantil, e ele percebeu que as crianças
que ficavam longe por muito tempo, longe de suas mães, desenvolviam mais doenças, né, infecciosas. Isso sobre os estudos de René Spitz. Agora, Freud também contribuiu, mesmo que indiretamente, para os estudos dos pacientes psicossomáticos. Isso se deu quando ele, ao instituir o inconsciente e o seu respectivo método de estudo, que é a psicanálise, Freud demonstrava a importância de conhecer a biografia do indivíduo na compreensão mais ampla da pessoa, na saúde e nas doenças. Agora a gente pode elencar aqui para Freud algumas contribuições dele, né, sobre seus estudos. Quando ele fala das representações, a complacência somática, o fenômeno das conversões, as neuroses atuais, os processos primários e secundários do pensamento, o ego corporal e as identificações patógenas. Outra autora, Joyce McDougall, que entende que os indivíduos somáticos não sabem lidar com os afetos desestruturantes. Então, como não sabem lidar com esses afetos desestruturantes, vai desembocar no organismo que vai se manifestar em forma de alguma doença. Por isso, recorrem a estratégias defensivas arcaicas, infantilizadas, diante da sobrevivência ou do sofrimento. Essas estratégias, que são defensivas, né, para Joyce, são inconscientes e muitas vezes se transformam em sintomas psíquicos. Outro autor, Brasil, né, ele vai afirmar que todos nós somatizamos em algum momento, né? Sempre vai existir a forma de nós somatizarmos em algum momento da vida. O que acontece é que vai se tornar patógeno quando essa somatização ela se torna frequente, né? Quando se vai se tornar frequente, com isso vai ocorrer a intensidade que o estresse provocou, né? Então, a intensidade que esse estresse provoca e como que o organismo ele vai reagir se estiver inconsciente. A somatização, assim, pessoal, ela pode ser definida de diferentes formas, mas de modo geral, ela caracteriza uma maneira de responder ao estresse. Para finalizar, né, esse vídeo, eu trago o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que explica que os transtornos gerados a partir da ligação entre mente e corpo são classificados como transtornos de sintomas somáticos. E os indivíduos apresentam sintomas somáticos dos mais variados tipos, podendo ser sintoma grave, geralmente com dor, e que pode se manifestar do organismo de forma aguda, de forma crônica, e que podem apresentar algum prejuízo para a vida da pessoa, como eu já citei antes, algum prejuízo na vida laboral, na vida social, na vida familiar dessa pessoa. Com isso, eu finalizo o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deem um like, se inscreva no canal para ajudar ele a crescer. Eu agradeço muito a atenção de vocês e o carinho. Muito obrigada, um grande abraço, tchau!